Três. Boa noite a todos. Eu acho que muitos de vocês já me conhecem. Meu nome é Ivan, eu sou voluntário no CEF, Centro Espírita Fraternidade de Ipiranga. Trabalho com magnetismo, humanos e os não humanos, os nossos queridos companheiros de jornada. Já estou nessa caminhada já há alguns anos e tenho uma alegria muito grande cada vez que eu posso contribuir um pouquinho mais com esses temas que são envolvidos aos não humanos. Eu vou começar a minha apresentação. Eu creio que todos nós já estudamos de alguma maneira os centros de força, ou chakras, né? Dependendo da filosofia, da escola iniciática, esses chakras ou vórtices, eles eram chamados por nomes diferentes até. Mas a sua importância nos seres vivos, ela é tão grande como os alimentos físicos que nós ingerimos, tanto humanos como não humanos. Então, o que é importante a gente entender de tudo isso é que, além das questões físicas, as questões de energia, o nosso corpo interage com o planeta, com a criação. E nós somos criados, os nossos corpos físicos, para viver neste planeta. E os chakras têm um papel extremamente importante na nossa alimentação energética, na circulação de energias, nas nossas intuições, enfim, no nosso viver neste planeta. Eu vou começar a minha apresentação com vocês hoje passando um filminho que está num corpo físico de humanos, mas é da mesma forma que funciona para os não humanos. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos,
formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Bom, gente, desculpe, eu fechei o microfone para não ter interferência no vídeo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então tá. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a história dos chakras, né? A gente já os registros, os primeiros registros vêm lá do hinduísmo dos Vedas, no século II antes de Cristo, tá? Eles citavam 32 chakras, há outras escrituras que falam até em 88 mil chakras. Esses chakras eles estão localizados no corpo etérico ou duplo etérico e se desfazem após a morte. Na verdade, os chakras eles são físicos, são matéria, mas uma matéria extremamente etérea. Fazem parte do nosso corpo, como os órgãos físicos que nós temos. Eles complementam com as funções de absorção energética do meio para o nosso corpo físico, como eu disse lá no comecinho da nossa apresentação. Eles têm aspectos, como já está lá na animação, que mostrei há pouco para vocês. Selecionei duas fotos aqui para que vocês entendam como esses chakras acontecem no corpo físico de um humano ou de um não humano. Nós temos milhares de chakras. Temos chakras que envolvem órgãos, chakras que envolvem até a nível celular. É muito interessante essa recepção de energias e ela funciona de acordo com a nossa respiração. Quando inspiramos e expiramos, eles vão mudando o seu sentido de rotação, trazendo energias do meio e depois, ao expirarmos, levando energias do nosso corpo físico, não mais compatíveis com o seu funcionamento, devolvendo ao meio. É muito interessante esse funcionamento. A forma dos chakras, aqui tem uma figura, um desenho e uma forma retirada daquela animação que mostra exatamente como é o aspecto desses chakras. Essas informações que estão aqui, que foram feitas na animação, são a partir de descrições de videntes, que veem os chakras nos seres vivos, nesses formatos, e fizeram essa descrição, e a animação foi realizada de acordo com essas descrições. A atuação desses chakras ou centros de força. Os centros de força, como eu já falei anteriormente um pouquinho, eles absorvem o fluido cósmico universal, ou chi, orgone, prana, fluido cósmico, né? Todo mundo, em algum determinado momento, quando estudou o espiritismo, ou nas suas iniciações espíritas, nas escolas que estudou, nas casas e que frequenta, ele já ouviu falar do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o fluido da criação. É o fluido divino que a tudo criou, que criou esse planeta, todos os planetas, o universo. É a massa com que Deus e os seus espíritos prepostos modelaram os planetas, os mundos, as formas, os seres vivos em todo este universo em que vivemos. E em cada planeta tem um fluido cósmico universal específico, de acordo com as necessidades daquele planeta. Ele se decompõe essa energia e se transforma em fluido vital. Ou seja, o chakra pega esse fluido vital, transforma ele em fluido vital, que é o alimento
energético dos nossos corpos. Auxilia, leva informações para o funcionamento dos nossos órgãos e do nosso corpo como um todo, tanto físico como emocional, nas nossas informações vindas da espiritualidade, intuições, ele trabalha em tudo isso. Eles também enviam o fluido vital através dos canais de energia chamado NADs. Estes, por sua vez, encaminham para os plexos, sistema nervoso, atuando no sistema nervoso simpático e parasimpático, gânglios, como também para as glândulas endócrinas e para o sangue. Uma coisa interessante, para quem não se lembra, sistema simpático e parasimpático. Está ligado ao sistema nervoso. Os humanos, como os não humanos, nós estamos falando aqui dos não humanos, então vamos levar a eles. Vocês imaginem um não humano na floresta, um animalzinho, um coelho na floresta, uma lebre. Ele percebe no ambiente que ele vai ser atacado. Quando ele sente pelas percepções dele, essas percepções vêm da onde? Do que está à volta dele. Do sentir dos cheiros, dos odores, do vento, aquilo que vem, e das percepções sensoriais dele mesmo, que ele é um ser vivo, ele também tem essas percepções, e vem tudo isso através dos chakras. Esse sistema, essas informações vão para o sistema nervoso e fazem acelerar a produção de hormônios nas glândulas. Para quê? Para que esse animalzinho ele consiga empreender fuga de um agressor, de alguém que quer caçá-lo. E ele vai correndo até ele se sentir num lugar seguro. Quando ele se encontra num local seguro, tranquilo, que ele percebe que passou aquele perigo, esse mesmo sistema nervoso, ele vai produzir outros hormônios para acalmar, desacelerar o coração, desacelerar a produção de hormônios, para que ele volte à normalidade de funcionamento desse corpo físico. Isso vale para nós, humanos, da mesma forma. Quando a gente vai empreender uma corrida, um nadador, alguém que está fazendo uma competição, ele também, naquele momento, ele se envolve num ponto de concentração que ele precisa correr, o corredor. O nadador, a mesma coisa. Então, ele coloca as melhores energias dele nesse sentimento e pensamento, e o sistema vai funcionar liberando hormônios para que liberem as energias, esses hormônios, para que o corpo físico dele consiga render e produzir aquelas energias necessárias para que ele possa cumprir aquele esforço que ele está almejando. Os NADs são milhares de condutos, vocês imaginam tubinhos, condutores, como o nosso corpo físico, ele tem as artérias, as veias, tem todos os sistemas que enviam fluidos no corpo, não só o sangue. Nós temos os condutos energéticos. E esses condutos energéticos, eles passam por todo o nosso corpo, eles vão influenciar nossos órgãos, vão atuar no nosso sistema nervoso. A partir da onde vêm essas energias? Recebidas dos nossos centros de força, dos nossos chakras. Essas energias elas vão sendo passadas dos chakras para os nadis e deles encaminhadas para onde necessário, de acordo com o chakra, a sua regência, aqueles órgãos que ele está diretamente ligado na sua influência. Então é bastante interessante a gente entender que, além dos chakras que nós vamos falar, de alguns principais, os chakras secundários trabalham nesse sentido, os chakras que estão envolvidos sobre determinados órgãos também cumprem essa função. E nós temos três nadis principais, que é o Pingala, o Sushumna e o Ida. Eles estão, na verdade, aqui a figura mostra eles pela nossa frente, mas eles estão às nossas costas. Eles estão ligados
na subida e na descida dessas energias, na circulação dessas energias, as energias do planeta. Aqueles que aqui já estão habituados a fazer ativação de centros de força antes de uma atividade de passes na casa espírita, quando fazem a ativação dos seus centros de força, eles estão trabalhando com esses três centros, com esses três NADs, principalmente, além dos outros. São eles que vão fazendo a ascensão das energias, é por eles que a energia do planeta ela ascende e sobe, passando nos principais centros de força. É bastante interessante esse estudo e é uma coisa que a gente um dia pode se falar mais detalhadamente sobre essa circulação, mas basicamente é dessa forma que ela funciona. Nós temos nas literaturas fontes que dizem 350 mil nades, 72 mil nades. O importante é entender que eles são os condutos que levam o fluido vital, que foi o fluido cósmico universal, que foi transformado pelos centros de força em fluido vital. Eles levam para os órgãos, para o sistema nervoso, para todo o corpo físico. E também retornam aqueles fluidos, aquelas energias não mais compatíveis com esses corpos, que voltam para o meio. Elas são devolvidas para o ambiente, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente chega num determinado ambiente, a gente fala, nossa, isso aqui está pesado, esse ambiente aqui não está bom. Não estou me sentindo bem nesse ambiente. O que é isso? São os nossos chakras, que pegaram as energias daquele ambiente, levaram para o nosso corpo, e os nossos sensores aqui no nosso sistema nervoso, no nosso corpo físico, começam a se incomodar, não se sentir bem, e levam essa informação até o nosso cérebro, falando, não, isso aqui não está bom. São aqueles lugares que a gente entra querendo sair. Então, basicamente, essa informação vem desses nossos companheiros, parceiros, centros de força. Funcionamento. Os centros de força giram alternando o sentido de rotação entre horário e anti-horário. Eles fluem entrando e saindo as energias, como eu tinha dito. Já tínhamos falado que eles são emanações neuropsíquicas, ou seja, são matéria. Eles servem de ponte entre o meio e os corpos espirituais, o corpo etérico e o corpo físico, ou seja, eles estão alimentando os nossos corpos. Se a gente considerar os corpos teosóficos, nós somos 7 corpos, né? Teoricamente 7, e esses corpos eles têm muitas propriedades. E os centros de força passam todas essas informações para esses corpos. É muito interessante isso. Isso envolve esta vivência presente, envolve nos nossos corpos mental superior e inferior, eles vão trazendo e levando para os corpos mais próximos ao nosso algumas vivências de vidas anteriores. Eles estão ligados muitas vezes às nossas capacidades mediúnicas. Então, os centros de força, eles têm propriedades, nos potencializam as nossas capacidades, passam as energias que nós precisamos quando nós aplicamos um passe. Esses centros de força, eles diferem em tamanho, cor, frequência, de acordo com os atributos. É muito interessante falar um pouquinho disso, mas eu acho que eu vou falar um pouco na frente, quando a gente estiver falando especificamente dos centros de força, a gente vai falar um pouquinho de cores, de frequências, por que que elas existem e como que elas atuam. Funções. Eles transmitem energia, vitalizam o corpo áurico e o corpo físico, ou seja, como eu disse, eles atuam em todos os corpos, em cada um deles de acordo com as necessidades. Eles provocam o desenvolvimento de diferentes aspectos da autoconsciência do ser em relação ao meio.
ou seja, eles nos passam as informações do meio. Como eu havia dito antes, a gente começa a sentir um ambiente, alguma coisa, através dessas informações, vem através dos nossos centros de força. Os centros de força estão relacionados com funções psíquicas, pensamento, sentimento, vontade, tudo isso em relação ao meio, em relação a nós mesmos, em relação àquilo que nós, a partir dos nossos sentimentos, nós conseguimos produzir. Nós vamos, inclusive, utilizar esses centros de força nas nossas atividades nas casas espíritas, até quando nós desejamos a um amigo que está enfermo, desejamos a ele que ele se recupere rapidamente, os nossos centros de força estão mandando energias de equilíbrio, de fortalecimento a partir daquilo que nós estamos sentindo. E esses centros de força vão produzir essas energias para que isso aconteça. Os centros de força podem estar associados a glândulas endócrinas, plexos nervosos, órgãos, células, como já havíamos falado. Vamos mostrar um pouquinho como é que eles estão relacionados aos órgãos de um corpo físico de humano, mas é a mesma coisa para o não humano, tá? Vamos lá. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo.
A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Bom, gente, vamos falar um pouquinho dos centros de força agora dos não humanos, né? A gente já viu praticamente a mesma coisa. Eles estão posicionados muito próximos, e os não humanos têm centros de força específicos ou mais aflorados, devido às suas características na criação. E eu vou colocar aqui para vocês algumas características principais de todos esses centros de força. Vamos começar pelo coronário, tá? Ele fica no topo da cabeça, na parte de cima, entre as orelhas. Isso vale para um cão, para um gato, para um cavalo, para uma águia. A glândula que ele tem como regência é a glândula pineal, ou seja, está ligada à espiritualidade. Todo animal tem uma ligação intrínseca e muito forte com a espiritualidade, mais do que a gente pode imaginar. Eles têm sempre um pé lá e um pé cá, diferentemente de nós que, devido a toda essa agitação da vida moderna, como nós vivemos nesse planeta, essas complicações da humanidade, nós esquecemos um pouquinho do pé lá. Ficamos muito mais no pé cá. A regência, ele rege o crânio, hemisférios cerebrais, o córtex cerebral. A cor dele, que a gente acaba visualizando, ou a cor de harmonização dele, é o prata, pode ser o dourado ou o branco. Quando eu falo das cores nos centros de força, é que vocês entendam o seguinte: é a cor que a gente harmoniza. Ou seja, é a frequência com que esse chakra vibra harmonizado e equilibrado. Muitas vezes a gente encontra centros de força, principalmente aqueles que têm evidência, têm uma dupla vista mais acurada, eles conseguem ver os centros de força na cor que ele está vibrando naquele momento no assistido. Mas nem sempre aquela cor é a cor que ele está harmonizado. Nós temos que entender que existe as cores, elas, como nós a enxergamos, na verdade, os nossos olhos, eles traduzem uma vibração em forma de cor. Então, essa vibração que a gente vê quando a gente vê uma flor, um amarelo na flor, é aquela vibração que está sendo emitida pela pétala, nós interpretamos como cor, como uma determinada cor. Basicamente, esse que eu, de uma forma bastante simplista, é dessa forma que nós enxergamos as cores. E a cor de harmonização, as cores que podem harmonizar esse chakra, são o prata, o dourado ou o branco. Atributos: inspiração, sabedoria, consciência cósmica, espiritualidade, integração com a vida.
Nós não podemos esquecer que a glândula que está regendo esse chakra é a pineal, e a pineal está ligada à mediunidade, à espiritualidade, à conexão com o mais alto, né? Com toda a criação. O frontal, ele está localizado entre os olhos e as sobrancelhas, o reverso está na região da nuca. A gente fala frontal, mas aqui tem o ágina também, mas a gente considera, como eles estão muito próximos, como um centro de força único, porque as propriedades, quando você ativa um, você está ativando praticamente o outro. Às vezes a gente consegue, pelo tato magnético, separar, mas às vezes eles estão tão próximos que a gente acaba tratando os dois juntos. A glândula é a pituitária, ou hipófise. Essa glândula ela está ligada à produção de hormônios para os corpos físicos para estimular outras glândulas no corpo. Estimulam o funcionamento de outras glândulas ou passam informações para essas glândulas atuarem. Está muito ligado ao sistema simpático e parasimpático, naqueles momentos de fuga ou de calmaria que eu coloquei para vocês. Regência, lado esquerdo, lados da cabeça, fronte, ouvidos, nariz, olhos, glândula pituitária, que é a glândula que rege, e o sistema nervoso, como a gente comentei agora para vocês, aquele exemplo que eu dei anteriormente. A cor é o índigo ou um azul escuro, e chegando até um violeta, tá? Muitas vezes a gente, quando faz a harmonização com cores lá do coronário, muitas vezes a gente coloca o violeta lá no coronário. Mas ele chega bem aqui, um azul marinho escuro e um violeta, porque aqui a gente tem dois chakras, né? Um pouquinho mais elevado que o outro em termos de vibração entre o ágina e o frontal. E às vezes a gente encontra essas duas cores na harmonização. É muito interessante isso. Atributo: intuição, imaginação, visualização, concentração. O laríngeo, ele está na garganta, ele tem um vórtice para as costas e um vórtice voltado para baixo. A glândula são as tireoides. Nós temos uma ligação muito forte aqui com as tireoides, a gente já sabe de todas as funções hormonais que essas glândulas têm, rege tireoide, sistema respiratório, imunológico, tem uma ligação muito íntima com o timo. O timo está ligado no momento do crescimento de todos os humanos e não humanos. O timo ele está ligado no período do crescimento à produção do hormônio do crescimento. Quando esse ser ele já não vai crescer mais, o timo deixa de exercer essa função. Ele deixa de produzir esse hormônio. E ele passa exclusivamente a produzir células do sistema imunológico. São as células, são os linfócitos T, que eles atuam diretamente no corpo físico, no combate a infecções, doenças, são os grandes soldados dos corpos físicos, e o timo cumpre essa função de uma forma maravilhosa. Então, quando a gente encontra o timo desarmonizado, a gente tem que trabalhar isso para que ele consiga fazer com que o corpo físico, os seus linfócitos sejam produzidos com a qualidade necessária para que possam combater doenças, males, infecções, enfim. As patas dianteiras, está ligado bastante às patas dianteiras, está ligado à garganta, está ligado à boca. Desculpe. O azul, a cor é o azul céu. É um azul claro, um azul bonito, calmante. É uma cor bastante interessante, que essa cor também está quando você envolve alguém nessa cor, é uma cor que dá calma, dá tranquilidade, né? O nosso sistema, esse chakra, ele é muito interessante, principalmente com relação ao sistema respiratório, porque ele não está sozinho no controle do sistema respiratório. O cardíaco está intimamente ligado com ele nessa tarefa. E nas questões emocionais também.
Tem a comunicação, a expressão, a eloquência, a aceitação e a assimilação. Muitas vezes a gente pode encontrar. Agora eu vou falar um pouco do cardíaco, depois eu falo disso. O cardíaco, ele está na área do coração, entre as patas dianteiras, no centro do peito. E as costas, ele está ali, bem atrás das escápulas, bem no meio ali. Esse chakra, você encontra ele nos não humanos, né? É bastante interessante as funções do chakra. A glândula que ele está ligado, isso é o timo, devido à questão do sistema da imunidade, que o coração, a partir do bombeamento do sangue, ele leva o sangue para todas as células do corpo, não é só para órgãos principais, ele leva em todos os pontos, por minúsculos que sejam, sempre existe uma artéria pequenininha lá, uma pequena veia, que vai levar o sangue, vai trazer o sangue venoso de volta para um sistema maior. Ele vai levando o sangue novo e purificado e vai trazendo de volta todo aquele sangue que já tem todos os dejetos, tudo aquilo que não, de impurezas que aquela célula utilizou e está devolvendo para o sistema para ser purificado. E esse timo tem um papel bastante importante nisso, porque ele está ligado, como eu falei antes, ao sistema da imunidade, aos linfócitos T. A regência, coração, sistema circulatório, tem influência nos pulmões, no sistema imunológico. As cores é o verde para o físico e o rosa para o emocional. Quando a gente fala de alguém doente, um humano, um não humano doente, a gente trabalha bastante com o verde, que é a cor da saúde, da vitalidade, e a gente trabalha bastante esse verde no cardíaco para fortalecer esse cardíaco, esse coração, porque ele vai levar, como eu disse, o sangue para todas as regiões do corpo. Ele tem que estar equilibrado, tem que estar fortalecido para isso. E nas questões emocionais, para aqueles que têm corações duros, aqueles que preciso ter um pouco mais de empatia, de sensibilidade, a gente trabalha no cardíaco com um rosa, por que não? Para dar-lhes um pouco mais de uma visão de empatia das coisas, das pessoas, né? Entenderem um pouco mais e olharem para um pouco mais tudo que está à volta. Isso vale para humanos e vale para os nossos não humanos também. Atributo, amor incondicional, perdão, compaixão, consciência em grupo, paz e tolerância. Uma coisa que eu vou falar agora, que está relacionado ao laríngeo e ao cardíaco, é a questão dos medos. Quando esses dois centros de força estão desarmonizados simultaneamente, uma das nossas preocupações, uma das nossas questões que levantamos é a questão de medos. Um animal assustado, arredio, com medo de tudo e de todos, que fica num canto olhando para as paredes. Quantos que a gente não vê por aí assim? Com medo do ser humano, do homem que o maltratou. Então, esses dois centros de força têm que ser tratados para reequilibrar esse não humano, vale para o humano também isso, para tirar medos, preocupações, pânico. É uma das chaves. Trabalhar em conjunto esses dois centros de força é uma chave para eliminar os medos, o pânico de qualquer ser vivo. O gástrico está na região do estômago, um vórtice voltado para as costas, o outro voltado para a região ventral. A glândula é o pâncreas no processo digestivo, ou seja, no processo exócrino. Esse pâncreas vai produzir o suco pancreático para quando os alimentos chegam no estômago, eles são digeridos, eles vão se misturar esse suco pancreático para que no intestino delgado possam se quebrar moléculas, se absorver da melhor maneira possível todos os nutrientes necessários ao funcionamento do corpo físico. Regência, estômago, lança superior do intestino e diafragma, administra o processo digestivo e metabólico através do pâncreas e vesícula biliar, tem relação com o centro de força esplênico, que nós vamos falar dele daqui a pouco, aí eu
conta essa parte. A cor é um amarelo solar. Esse chakra também é chamado de plexo solar. Atributo: vontade, determinação, liderança. Ele está intrinsecamente ligado à vida vegetativa, à força que nós temos a partir da absorção dos alimentos, transformando-os em energia e vitalidade, para que esse corpo físico funcione adequadamente para seguir as suas lutas e a sua caminhada. Esplênico. Ele está na direção do gástrico, do lado esquerdo, um vórtice, ele está a voltar 45 graus, um vórtice voltado para baixo, aliás, para a lateral, e o outro voltado também inclinado a 45 graus, voltado para cima. A glândula é o pâncreas nas funções hormonais ou endócrinas, produção de insulina, somatostatina e glucagon, ou seja, no controle da absorção dos açúcares no corpo físico, a partir dos alimentos que nós ingerimos. Ele rege fígado, baço, pâncreas, tem influência nos rins e suprarrenais. Tá? Esse centro, deixa eu ver um pouquinho mais um pouco. A cor é o laranja, que ele se apresenta harmonizado, está muito ligado à qualidade do sangue, como colesterol, contribuindo para a saúde do corpo. Lógico, ele está ligado diretamente a fígado, baço, ao próprio pâncreas nas funções endócrinas, controlando os açúcares. Então, ele está ligado a a qualidade desse sangue que vai irrigar todo o corpo físico. Então, é importantíssimo esse centro de força. E também nas questões espirituais, ele é um grande produtor de ectoplasma. Para nós espíritas, ele, além do gástrico, ele é um grande produtor de ectoplasma. Auxiliem muito nos nossos passes, nas nossas atividades na casa espírita. Umbilical. Está na região do umbigo, um vórtice voltado para baixo. O reverso dele é o Ming-Men, que a gente vai falar que tem funções diferentes. Ele não tem nenhuma glândula ligada. Regência intestino delgado e grosso. A cor dele é um amarelo alaranjado. Nós trabalhamos muitas vezes com um laranja, que vai muito bem um laranja. Atributo: garante a vitalidade e é o centro de força dos instintos. Ele está ligado à absorção dos alimentos. Ele está ligado muito a esses instintos, a esses nossos instintos. Genésico. Está ligado na região dos genitais, tem um vórtice para as costas e um próximo, bem próximo do básico, que é o próximo centro de força que nós vamos falar, e um vórtice voltado para baixo. Está bem na região dos genitais. As glândulas que estão regidas são as glândulas reprodutivas, testículos nos machos, ovário nas fêmeas, ou seja, as gônadas. Ele rege os genitais, pelve, órgãos reprodutores, próstata e bexiga. A cor dele é um laranja também, um laranja mais forte, quase um avermelhado. E ele está muito ligado à energia sexual e à criatividade. Eu sempre, quando falo desse centro de força, nós espíritas muitas vezes temos até algum preconceito de tratar o genésico. Não, o genésico tem que tomar cuidado. O cuidado que tem que se tomar com o genésico é exatamente o mesmo que os outros centros de força, porque todos eles têm uma importância extremamente grande nos órgãos a que eles regem. Então, harmonizar adequadamente o genésico, como qualquer outro centro de força, vai contribuir, principalmente neste caso, não só a questões reprodutivas, mas também a criatividade. Um genésico desarmonizado traz desânimo, prostração, tanto num humano como num não humano. A pessoa perde a criatividade, a vontade de viver, de se conviver com as outras pessoas.
Um genésico bem harmonizado e equilibrado faz com que a comunicação aconteça, vai trabalhar diretamente lá no laríngeo, que está ligado à comunicação. Veja como os nossos centros de força eles são interligados. Então, isso vale para um humano e para um não humano. Além de tudo isso, está ligado às questões urinárias, como bexiga, né, próstata. Então, é bastante importante a harmonização desse centro de força. O básico, ele está ligado no começo da cauda. Ele tem um vórtice só voltado para a parte superior, para as costas. Como nós humanos, nos não humanos é igual. Ele não tem nenhuma glândula que é ligada a ele. Mas ele tem uma importância muito grande nos ossos, na medula, ou seja, na produção do sangue, qualidade do sangue. Nas questões da coluna, nas questões de evacuação do ânus, não é nem o não é nem o umbilical, que está ligado a essa parte final do intestino grosso, é o básico. Está ligado à cauda, às patas traseiras, ao cólon, lógico, do intestino grosso, como havia falado, uma ligação extremamente forte com os rins, sistema muscular e esquelético. Quando a gente encontra alguém com esse centro de força desarmonizado, nós vamos buscar questões ligadas à produção de sangue, a questões ósseas de absorção de cálcio. Vamos estar ligados também à função dos rins. Muitas vezes, alguém que é renal, que tem um problema de mau funcionamento dos rins, esse centro de força ele vai acusar isso. Questões de pouca massa muscular, quando um animal, ou humano, ou um não humano, fica muito tempo paralisado por causa de uma doença, imobilizado, ele perde massa muscular, esse centro de força precisa ser ativado, ele está realmente, ele vai mostrar isso, pela sua desarmonia, seu desequilíbrio. Por que que ele está desequilibrado? Porque ele não consegue passar toda a energia necessária para esses órgãos e, ao mesmo tempo, ele recebe deles a informação de que eles não estão bem. Então, essa desarmonia acontece aí. Vai mostrar aí, é como se fosse um sinal de alerta. A cor é um vermelho terra, um vermelho bastante forte. Atributo: produção e qualidade do sangue, boa saúde, instinto de sobrevivência, vitalidade, ligado com a terra. Ele está ligado com o planeta. Essa ligação energética com o planeta, ele que rege outros centros de força secundários, que nós vamos falar daqui a pouco, e a partir dele essas energias do planeta ascendem nos corpos físicos. É muito interessante isso. Tem o Ming Men, que na teoria ele é o reverso do umbilical. Ele tem um vórtice voltado para cima, ele está muito ligado às suprarrenais, a glândula que rege esse centro de força. Ele controla e energiza os rins, tá aí a própria suprarrenal, energiza o sistema urinário, apesar do básico estar ligado diretamente ao funcionamento dos rins, o Ming Men está ligado fortemente ao sistema urinário. Está ligado também ao controle da pressão arterial. Quando a gente tem existe um descontrole na pressão arterial. A pessoa ou o animal tem uma pressão alta, uma pressão baixa, ele tem esse descontrole, esse centro de força vai mostrar isso. E aí a gente tem que fazer a investigação, porque ele tem uma íntima relação com o esplênico, e o esplênico com o cardíaco. Então, essa relação de controle de pressão arterial, eles têm uma função muito forte ligado, inclusive lá com o laríngeo, que o laríngeo também tem relação com isso, porque o laríngeo também tem uma íntima relação com o coração.
como nós já falamos anteriormente nas questões emocionais. E isso também altera a pressão arterial. A cor é um laranja. Atributo: converte energias mais densas em energias menos densas, dessa forma ativa o centro de força coronário. Olha a responsabilidade desse centro de força também. Nós vamos falar disso daqui a pouco, quando a gente falar da circulação das energias. O braquial, ele está nas escápulas, ele está ligado a um plexo nervoso extremamente importante nos não humanos, que é uma ramificação nervosa que ela fica em toda essa região frontal e depois percorre a coluna vertebral, tá? E essa ramificação nervosa que contribui para que esse centro de força tenha uma importância extremamente grande no equilíbrio energético dos não humanos. A cor não tem uma definição, tem alguns relatos de branco, acastanhado, isso daí é o que a gente tem de informação dos nossos irmãos videntes. Atributo: quando estimulado, irradia energias para o equilíbrio e harmonização de todos os corpos etéricos, refletindo no corpo físico. Esse centro de força é muito interessante. Quando a gente trabalha no presencial, tratando os nossos não humanos, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu estudei e pus em prática quando a gente. Porque eu sou magnetizador, o João já me conhece há muito. Na verdade, eu aprendi magnetismo, o João estagiei com ele. O João está aqui, não deixa eu mentir sozinho. E numa das primeiras tratamentos com os não humanos numa sala de magnetismo, uma das coisas que a gente pôs em prática lá no começo é levar o tutor junto para tratar o animalzinho, e a gente colocava o tutor para massagear aquela região, essa região dos dois lados das escápulas. E muitas vezes o animal ele chegava um pouco arredio, desconfiado, ele acalmava, ficava tranquilo, e aí a gente encostava, dava os passes magnéticos, fazia tudo o que tinha que ser feito, e ele ficava tranquilo, olhando para a gente, e na hora de ir embora até balançava o rabo. Era uma maravilha. Então, o braquial ele tem essa capacidade de ter, devido a essa ramificação nervosa extremamente importante na região dorsal dos não humanos, levar energias de equilíbrio para todo o resto do corpo. Então, acalma, tem uma forma de tranquilizar, e, além disso, muitas vezes, nós vamos falar um pouquinho na frente da circulação das energias, muitas vezes o que ocorre nessas questões de circulação das energias, o animal pode estar tenso, nervoso, e essa circulação ela não acontece adequadamente. A partir do toque amoroso nessa região, parece que dissipa determinados bloqueios energéticos secundários não importantes no corpo dos animais, e essa energia passa a fluir melhor. Essa energia que vem do planeta, da Terra, a energia que circula e que entra e sai pelos centros de força. Então, dá uma certa calma a esses nossos irmãos. Centro de força secundário do focinho. Ele está ligado na ponta do focinho. Ele rege diretamente as células olfativas. A cor é um azul bastante claro e esverdeado. Atributo: interpretar e assimilar odores. Isso aí está diretamente ligado à ligação desse nosso irmão com o meio em que ele vive. Independendo do animal, se é um lobo, se é um urso, se é um tigre, um leão, ele interpreta muito que está à sua volta a partir dos odores que ele encontra, que ele vai percebendo onde ele está. Observações. Nos cães pode chegar a 300 milhões de células olfativas, por isso que o cão ele tem uma capacidade de interpretação olfativa absurda. Com o centro de força pouco ativo, essa é uma observaçãozinha que a gente tem, constatou isso, ou desarmonizado, pode apresentar um nariz seco, com rachaduras, e contribui para o estresse do animal.
Então, quando a gente percebe o nosso animalzinho com o nariz seco, com rachadura, vamos falar com o nosso veterinário. Ele pode estar com febre e pode estar com outras questões que deixam esse nariz rachado, ele perde capacidade olfativa e ele entra também no estresse, porque ele perde essa sensibilidade. Então, temos que conversar com o nosso veterinário a respeito disso. Centro de força secundário das orelhas. Ele está ligado ao aparelho auditivo, o azul esverdeado também é uma cor que é encontrada nele, interpreta e assimila sons, como a gente já sabe. Aqui uma observaçãozinha interessante, a audição. Os cães, eles percebem ruídos a partir de 15 Hz até 40 mil Hz. Os gatos, os fluidos mais, perdão, as frequências mais graves, ele ouve menos que o cão, ele ouve a partir dos 60 Hz. Só que as mais agudas, ele ouve muito mais que o cão, ele chega a 65 mil Hz. Como, comparando com nós humanos, nós ouvimos normalmente entre 20 Hz, ouvimos um pouco menos que o cão em frequências mais graves e muito menos que um gato, que nós ouvimos as mais agudas no máximo até 20 mil Hz. Existem literaturas sobre esse tema que mudam um pouquinho mais ou para menos uma e outra coisa, mas isso aqui é um valor aproximado e bastante próximo das realidades. Está certo que cada espécie de cão, devido à sua genética, ele pode ouvir um pouco mais, um pouco menos, um gato da mesma forma, mas isso aqui são valores médios, tá? Centros de forças secundários dos coxins. Os coxins nas patas, essa observação aqui eu não tirei, João, está errado. Os animais de casco, ele também tem esse centro de força. Eu ainda não tirei isso aqui, eu esqueci de tirar da apresentação, mas é isso aqui. Os coxins nas patas, mesmo os animais que não têm coxim, que têm casco, ele também tem esse centro de força. A ligação com a terra, ela sempre acontece a partir das patas ou dos pés dos humanos. E é bastante interessante, isso aí depois eu posso até comentar. A cor é magenta, azul e até um vermelho. Atributo, ligação com o planeta. Nós somos seres da criação, criados para este planeta. As vibrações deste planeta, elas chegam até os nossos corpos físicos, humanos, não humanos, através dos pés dos humanos. Nós temos chakras nos plantares e os nossos não humanos da mesma forma, tem chakras nos plantares deles, que eles vão trabalhar na ascensão dessas energias da Terra e também no retorno de energias dos corpos físicos para a Terra. Isso nós fazemos também. Observação: esses centros de força proporcionam a circulação ascendente e descendente das energias com o planeta, em conjunto com os centros de força da ponta da cauda, que também existe, que está ali, tá? E o chakra básico. O chakra básico, nessa ligação com o planeta, ele praticamente tem íntima ligação com o chakra da cauda, da ponta da cauda, e com os chakras dos coxins, tá? Ou dos cascos, enfim. Centro de força da ponta da cauda é um vermelho escuro, conexão e comunicação, alinhamento com o centro de força básicos superiores, eu já havia dito isso, atua em conjunto com o centro de força dos coxins e básico, na circulação ascendente e descendente das energias. É importante trabalhar todos esses centros de força quando o animalzinho ele se encontra descompensado, se encontra. Você percebe que a ligação dele com o todo, com o que está à volta dele, ele está muito disperso. Então, observar esses centros de força é bastante interessante. Ele perde a vontade de viver, gente. Isso vale para os humanos também, tá? Circulação das energias. Como essas energias circulam? A gente recebe as energias lá pelo coronário,
elas vão descendo pelo frontal, lá pela frente, descem pela região da barriga. Essas energias elas vão se adensando. A gente recebe essas energias no coronário bastante etéreas. E elas vão descendo, vão circulando, vão passando pela região do períneo, básico, rabo e sobem pelas costas. Essa é a circulação principal, gente, mas todos os centros de força aqui indicados, eles estão recebendo energias e expelindo energias e contribuindo para essa circulação. Esse é só o plano maior dessa circulação. Aqui não está incluído as energias que ascendem pelas patas, que também contribuem nessa circulação e entram nesse fluxo, as que saem das patas e voltam para a Terra, que também estão dentro desse fluxo. É uma circulação bastante complexa através dos nadis, que fazem a distribuição dessas energias para todo o corpo, de todos os seres, humanos, não humanos, enfim, todos eles. Considerações finais. Uma coisa que a gente aprendeu quando a gente começou a tratar com os animais foi constatando cada vez mais nos tratamentos percebemos que uma relação fluídica muito forte entre o animal e o seu tutor e o meio onde vive. Essa relação pode ser constatada ao observar os relatos de tutores sobre seus animais, traçar um paralelo levando em consideração o comportamento e os desequilíbrios energéticos de ambos. É um caminho para buscar a cura. Eu acho que é muito importante a gente colocar que o animal pode absorver energias geradas pela instabilidade emocional do seu tutor e do meio onde vive. As desarmonias energéticas chegam ao duplo etérico do animal e, posteriormente, ao corpo físico, onde as doenças se estabelecem. Isso não é regra, tá? Depende do livre-arbítrio do animalzinho. Muitas vezes, numa casa, eu tenho 3 cães e um só adoece devido a um problema que aquele tutor está vivendo. É uma ligação muito íntima que esse animal tem com o seu tutor. Os outros têm uma ligação, mas tem alguns que são muito, mas muito próximos dos seus tutores. E esses acabam muitas vezes adoecendo em função dos seus tutores. Pelas nossas experiências práticas, é importante que muitas vezes essa origem dos desequilíbrios do animal, nesses casos, nós recomendamos sempre um tratamento concomitante entre o tutor e o animal. Quando a gente percebe que essa relação é muito forte, gente, é levar os dois para a casa espírita. No dia de passe dos animais, vamos dar passe no animalzinho. No dia de tratamento dos humanos, vamos falar para esse tutor, para se apresentar lá, vamos recebê-lo e vamos tratá-lo também. Porque a gente constata que a partir da melhora de um, o outro também vai melhorando. Às vezes, a gente tem que levar esse tutor para um esclarecimento, muitas vezes para um tratamento espiritual um pouco mais, às vezes até uma desobsessão. Muitas vezes o ambiente que ele vive na casa, os pensamentos, as formas de pensamentos que ele cria, levam ao ambiente todo ficar doente. E o animal absorve isso através dos seus centros de força, que nós falamos aqui agora. A gente recebe energias do meio e devolve para o meio. E isso o não humano. E o humano, ele produz muita energia, muitas vezes não compatível com o equilíbrio do ambiente que ele está. Energias tóxicas que esse não humano acaba recebendo e acaba adoecendo. Tá? Então, a gente tem sempre que ter esse olhar para observar. O não humano está doente, nós vamos tratar, mas observe o seu humano na hora da entrevista. Conversa com ele. Muitas vezes a gente está tratando o não humano aqui, o animalzinho, e a gente sente o humano do lado ali com ele, a gente consegue perceber. Muitos de nós temos um pouco mais sensibilidade, um pouco mais apurada de uma forma ou de outra, ou pelas nossas próprias intuições. A gente tem que deixar essas intuições aparecerem nos tratamentos,
nos nossos trabalhos da Casa Espírita. Por que não? Aqui é um pouco da bibliografia que a gente utilizou, passes e radiações do Harmon, os chakras do Levi-Bitter, evolução em dois mundos, magnetismo humano do Jacó, eu teria algumas informações de lá, mas dos humanos, né? Porque o Jacó não trata animais, mas é dos humanos. O Mãos de Luz, da Ana Brina, que é muito interessante, é um trabalho não espírita, mas é muito profundo sobre energias dos corpos. E o livro do nosso Ricardo Garé, que fala sobre chakras de cães e gatos, que é um livrinho bastante simples, mas é muito interessante. Tem muita coisa interessante lá, e eu usei muita coisa aqui para utilizar nessa apresentação. Tem um outro vídeo final aqui para a gente colocar. Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre a espiritualidade dos animais e sobre o porquê que os animais podem adoecer quando absorvem as energias do dono. Possivelmente você tem algum pet em casa, seja um cachorro, um gato, uma ave, e tenha começado a perceber que eles ficam um pouco desconfortáveis quando acontece algum evento ruim na sua vida ou no seu lar, que venha a desestabilizar o seu ambiente psíquico ou a sua saúde física. Então, será mesmo que um animal pode adoecer quando você se sente imerso em energias ruins? Quem responde isso pra gente é o autor Marcel Benedetti na sua obra Qual a Sua Dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais. Marcel Benedetti diz que o ambiente psíquico nos meios humanos é geralmente denso e suas energias circulam entre nós. Quando nos relacionamos com outras pessoas, fazemos trocas energéticas e não raramente as acumulamos em nosso ambiente. E quando essas energias ambientais são positivas, aí sim nós somos promotores de saúde e bem-estar. Mas o problema é quando acumulamos energias densas demais. Aí podemos ser coautores de enfermidades em quem estiver no ambiente, podendo ser humanos e os animais também. No caso dos animais, é porque eles são muito sensíveis e absorvem inadvertidamente parte das energias. Seria como se fossem esponjas secas e os ambientes humanos fossem lugares alagados. Então, quando os seres humanos estão envoltos por energias muito pesadas, os animais, por serem muito sensíveis, podem ser capazes de adquirir alguns transtornos, porque absorvem com muita facilidade essas energias e acabam se contaminando. E essa contaminação pode acabar causando vários tipos de prejuízo à saúde deles, desde infecções, distúrbios orgânicos e entre outros. Só que pode acontecer uma coisa curiosa e que os donos podem não perceber. Há muitas situações em que os animais da casa adoecem, mas os donos acabam não adoecendo ou não sentindo nenhum desconforto. Isso acontece porque os animais chegam a ser muito mais sensíveis do que os humanos ao acúmulo de energias negativas. E o ser humano, por ser um pouco mais resistente, só vem a sentir o resultado desse acúmulo depois de muito mais tempo. Estamos chegando no final desse vídeo e se você sentiu interesse em conhecer essa obra que citamos no vídeo, eu vou deixar um link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você pode clicar e conhecer essa obra. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar ele nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook, enfim, com outras pessoas que gostam e amam os animais. Ah, e também não esquece de assistir os nossos outros vídeos aqui do canal e até breve. Bom, gente, pronto para perguntas. Estou à disposição. Isso, pessoal. Vamos lá perguntar.
Carol, pode perguntar? O microfone está desligado. Carol, abre o microfone, cara. Acho que está travando lá. É, tá fechando. Deixa o vídeo fechado, Carol, e abre só o microfone. Às vezes. Eu abri o microfone agora. Eu só queria. É a segunda vez que eu assisto essa sua aula e cada vez eu aprendo mais. Eu aprendi muito mais com você do que com relação ao problema de Chagas nos humanos. Quer dizer, você dá uma geral para a gente. Nós temos hoje que fazer um tratamento para um animalzinho que está extremamente agressivo. Ele está num processo de adaptação, ele foi adotado da rua, é até uma aluna nossa, não sei se ela está presente. Então, eu me perdi um pouco aqui. Quais os dois chakras principais para a harmonização, para a questão emocional, adaptação? Você pode trabalhar laríngeo e cardíaco concomitantes, tá? O João sabe bem o passe, é o espelhamento entre os dois. Colocar uma mão em cada um, emitindo energia. Depois você leva energias de um para o outro, do cardíaco para o laríngeo, do laríngeo para o cardíaco. Depois você dispersa e aí você faz o reequilíbrio para ele poder, porque ele tem medos. O animal está arredio, ele está com medo, está num ambiente estranho, diferente para ele. E isso vale para nós humanos da mesma forma. E trabalhar o laríngeo e o cardíaco concomitantes num espelhamento vai ajudar muito a fazer isso, a equilibrar, né? Outra coisa que é importante é trabalhar o chakra braquial. O chakra braquial, ele vai dar calma para esse animalzinho. Ele está chegando naquela casa, então estimular o tutor a ir lá, fazer uma massagem, fazer palavras de elogio, elogiar. Todos nós gostamos de carinho, de elogio, de motivação, né? E não é diferente para os não humanos. E eles entendem perfeitamente esses elogios, como entendem também as palavras que depreciam. Então, tem a questão do tutor, muitas vezes ele falando, ele vai se expressar, não é só com a boca, é com o sentimento. O tutor vai passar esse sentimento e o animalzinho também vai receber essa informação, tá? Então a parte dos passes é o que eu recomendei para você. Existe uma outra forma de fazer, mas isso no animalzinho é mais difícil, que é quando a gente trabalha umbilical e Ming-Men, fazendo também uma dupla imposição, mas aí a gente faz uma descompressão e no animalzinho ele se assusta. Porque você imagina colocar a mão na frente e atrás do animal e fazer isso aqui. Ele vai se assustar. Então, isso não dá. Não podemos fazer movimentos violentos no caso de um não humano. Então, essa dupla imposição laríngeo-cardíaco e mentalizando o reequilíbrio, fazendo esse arraste, para que os nadis que ligam esses dois importantes centros de força, eles acabam estando desobstruídos e eles vão sendo, o fluxo energético vai acontecendo ali de uma forma mais harmônica. Além disso, massagem no braquial vai acalmar. Está ligado ao sistema nervoso dele. O João sabe melhor que eu, ele é veterinário. Essa região do braquial, ela é cheia de uma inervação absurda. Então, e liga todo o corpo dele. Então, massagear essa região vai dar um conforto para ele. Ele vai se sentir mais calmo, vai dar um conforto maior para ele. Obrigada, Ivan, muito obrigada. Imagina. Thaís? Oi, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa esplêndida aula. É interessante que muito vem de encontro com algumas coisas que já me aconteceram. E foi bastante interessante essa parte dos plantares, né? Quando eu preciso de acalmar um dos meus pets,
eu começo a massagear ali. E é interessante como eles relaxam assim de uma maneira absurda, né? E eu sinto a energia, né? E é muito prazeroso. Ouvir o senhor falando me fez rever algumas situações. E agora o senhor explicando para Carol, eu me lembrei de uma cachorra minha que estava bem ruinzinha e ela ficou chorando a noite toda. Eu estava esperando o dia amanhecer para ir no veterinário e eu passei a noite toda cantando para ela. Hoje eu não consigo voltar a cantar as mesmas músicas, que aí eu lembro dela e aí não presta. Mas é impressionante como isso tem um reflexo imenso neles, né? Eles percebem. E essa parte do eles sentirem pela gente, né? Algumas pessoas mais simples falam assim: o animal morreu para te salvar. Eu já ouvi várias vezes isso. E, de certa forma, dentro da sua explicação, é mais ou menos isso. Eles adoecem tentando nos curar. É algo grandioso. Eu queria agradecer. Na Muito verdade, obrigada. imagina, é só fazer uma observação. Eles adoecem para nos alertar para que a gente mude, para que Sim, é uma nós. maneira de a gente Só perceber que a que tem gente alguma às vezes coisa não errada. enxerga. A maior parte das vezes, né? É, Até porque tem pessoas que não acreditam nisso, é, né? E quando tem algum bichinho adoecido, a primeira coisa que eu faço é tentar ver onde é que está o desequilíbrio. Mas nem todo mundo faz isso. E às vezes ele chega realmente a morrer tentando mostrar que tem alguma coisa errada. é, Quando as coisas estão erradas, é porque a gente tem que rever a rota e nem sempre a gente faz isso. isso. O problema muitas vezes está em nós. Nós geramos muitas formas, pensamentos que prejudicam quem está à nossa volta, tanto humanos como não humanos. Verdade. Mais alguém? Já que ninguém quer falar, Ivan, eu vou falar, dar um depoimento. Mais ou menos uns 45 dias atrás, uma cliente me chama para dar uma olhada na gatinha dela. Chego lá, a gatinha estava tetraplégica. Tipo assim, não tinha um porquê aquilo. Acreditava-se que não tinha um porquê. Isso foi assim, a gata adoeceu um dia, 2 dias depois a gata faleceu. Não se sabe, foi feito exame, não se sabe o porquê. O final do mês passado, há um mês atrás, mais ou menos, tinha feito 15 dias que a gata aconteceu isso. Um mês atrás, ela me chama de novo que outro gato doente, estava bem, de repente, uma icterícia deu uma pancreatite aguda no gato de um dia para a noite. Aí é o que você fala, quem é mais sensível, eu fui na casa dela, eu já senti aquela energia do ambiente, a pessoa altamente descrente dela mesma, Ivan, ela assim, a história dela, ela é uma cliente minha há muitos anos, mais de 20 anos. E o marido fazia tudo, trazia os animais, cuidava dos animais, os animais eram praticamente dele. Ele desencarnou, questão de 10 dias na pandemia. E ela se entregou a tudo. Quando eu fui uns 20 dias na casa dela, eu tinha comentado com ela, eu falei, eu tenho a liberdade de conversar com você, porque eu já te conheço há mais de 20 anos, conheci seu esposo. Você percebeu o que está acontecendo por que está acontecendo isso com seus animais? Está sendo reflexo da tua situação. Ivan, eu tinha até orientado para ir numa casa espírita fazer um tratamento espiritual, que ela mora em frente, praticamente em frente a Bezerra de Menezes, aqui no Klabin. Desceu do prédio, atravessou a rua, está na casa, tá Nossa, na está casa espírita, pertinho ali. né?
Até então, ela não acreditava que ela precisava de ajuda. Quem precisava de ajuda eram os animais. Eu falei com ela domingo. Domingo ela mandou um WhatsApp para mim agradecendo o- como ela está respondendo ao tratamento. Ivan, é o que a gente fala. A gente tem que ver o todo, não simplesmente só o que está acontecendo com o animal. Porque existe esse diagnóstico que é incerto. Você sabe, meu Deus, o que está acontecendo com esse bicho? Por que aquele bicho foi na casa dela? O bicho estava tetraplégico e 2 dias anteriores o bicho estava andando. Fez uma série, fez até tomografia, não tinha nada. Não soube explicar por que o animal entrou naquela situação e 2 dias depois ele morreu. Não, é uma questão que muitas vezes você alertou essa senhora. Daqui a pouco ela vai fazer um curso lá no Bezerro no Unabem, vai Isso. começar a estudar, vai começar, sabe? E vai começar a mudar a egrégora do ambiente da casa Sim, dela. sim, Vai ficar um sim. ambiente mais limpo, mais equilibrado, mais harmonioso, né? Verdade. Então, e a gente também tem uma outra coisa que é importante. A gente não pode se punir por isso. Porque a partir do momento, enquanto a gente não sabia que isso podia acontecer, a gente pode ter provocado isso num animalzinho nosso. Mas a partir do momento que a gente sabe, está na hora da gente atuar e ajudar outros e a nós mesmos, né? Uhum. Está aí na hora de fazer um cursinho numa casa espírita, entender um pouco melhor o que é espiritismo. Quem está fazendo esse curso maravilhoso que você dá aqui tem que entender, para poder entender e esclarecer um pouco mais a nossa relação com os animais, quem nós somos. Nós não somos nada, gente. Nós somos só parte do negócio. Só. Nós não somos nem, como a turma fala que nós somos superiores, melhores, não somos nada, nós somos iguais. Vamos Nós ver. somos parte do mesmo meio, fomos produzidos no mesmo meio e para as mesmas coisas. Os animais não estragam o meio ambiente, nós estragamos. Temos que entender isso. É verdade. Carol quer dar Essa é a sua diferença. palavra. Carol quer dar a palavra final, Carol? Uma palavrinha, só para dizer uma coisa, quando uma pessoa fala, ah, mas é só um cachorro, por que fazer isso? É só um cachorro. Eu falei assim, por uma razão muito simples. Ele foi criado pelo mesmo Deus que criou você. Só por isso. Não tem outra explicação. Então, quer dizer, eu já tive ganas de avançar no pescoço, mas agora eu já estou mais calma e eu falo, não, é só por isso. Porque, Lá é só um cachorro. dentro, é assim, ó, lá dentro vive um espírito igual ao que vive dentro de você, criado Exatamente, pelo mesmo Pai. exatamente. Exatamente Verdade. simples assim, É né? verdade. Simples assim. Ivan, Mas meu querido. eu acho que dá tempo, eu vou contar a historinha de como eu me tornei espírita que eu Isso, pode prometi. contar, Ivan. Então tá. Então eu adotei um Golden, ele foi achado na praia. Praticamente ninguém reconhecia como o Golden. Parecia um cachorro vira-lata, cheio, tinha lipoma, estava todo estragado o cachorro. E chegou para mim. E quando chegou para mim, ele estava praticamente tosado, parecia um vira-latão, um caramelão grande, né? Mas tinha uma cara diferente. Então, se eu olhar, eu falei, isso aqui não é um caramelo, mas tudo bem. Né? Então, a gente foi tratando dele e ele se tornou um golden lindo, maravilhoso. E, num determinado momento, depois de uns 6, 8 meses que ele já estava equilibrado, já normal, ele teve uma lesão de córnea no olho. Aí eu levei na minha veterinária e ela olha, põe colírio, aquilo que vocês fazem, né? Coloca colírio, cuida disso, cuida assim, cuida assado. E nada de resolver, eu falei com ela, falar, vamos levar num especialista para ver se ele tem alguma forma de tratar esse cachorro. E o especialista começou a tratar, muda o colírio aqui, faz uma coisa ali. E aí, nesse meio, aqueles cafezinhos de domingo com a família, uma pessoa, um familiar distante estava em casa, e nós estávamos conversando, e ela falou, olha, tem um centro espírita lá no Ipiranga que faz tratamento de animais, por que você não leva lá?
né? Eu olhei para minha esposa, falei, vamos levar. Vamos lá, né? Por que não? E eu tratando com um especialista. Levei lá, ele começou a tomar os passes, a gente levava todos os domingos, você lembra disso, você atuava lá e a gente foi levando ele durante um tempo. Aí o especialista chegou um momento que ele falou: olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia nele para tentar resolver isso. Não vai dar para fazer, os colírios não estão resolvendo. Mas eu vou para um congresso, daqui a 15 dias eu volto. Tá bom. Ele voltou daí 15 dias, eu levei o cachorro, ele olhou o olho, olhou aqui, olhou. Falei, não, o cachorro está curado. Falei, está curado. Foram os passes na casa espírita, os passes, o tratamento que a gente dá para os animais. Curou, né? E aí, nesse meio tempo, eu já estava interessado, eu já lia muito sobre esoterismo, espiritismo, sobre um monte de coisas ligados, tudo ligado à espiritualidade, e eu resolvi começar a fazer escola de aprendizes. E eu comecei a fazer na casa, né? E aí, de um determinado tempo, aliás, antes de começar a fazer escola, eu estava na dúvida de fazer escola ou não. Ele já estava praticamente tendo alta lá. Aí ele lesionou o outro olho. Foi ele que lesionou. Aí depois eu descobri que foi isso. Com a pata, com a unha que fica aqui, ele, né? Ele lesionou o outro olho. Aí eu não levei mais no especialista, né? Eu já sabia o que tinha que resolver, então foi lá no CEF mesmo, com o tratamento, com a minha veterinária, com os colírios, curou-se. Aí eu já estava fazendo escola. No primeiro ano de escola já fui estudar magnetismo, depois fui estagiar com você, já que trabalhava lá com o magnetizador. Então a coisa foi. Então, quer dizer, eu me tornei espírita por causa do meu cachorro. Aí, esse cachorro desencarnou, alguns 2, 3 anos atrás. De velhinho, velhinho mesmo. E a gente, as comunicações espirituais que a gente recebe, aqui são todos espíritas, né? São todos espíritas? São, né? Então, numa dessas comunicações espirituais que eu recebi, né, chegou a informação dizendo que aquele cachorro foi mandado para mim pelo meu mentor. Eu, mas por quê? Para que você fosse para a casa espírita, para que você pudesse estudar. Então, e esse cão, ele me acompanha, eu sinto a presença dele nos meus trabalhos, nem todos os domingos, mas sempre que tem alguma coisa que a gente percebe que vai pegar, ele está do lado. Aí você fala, opa, ele está do meu lado. Depois eu fiquei sabendo que ele é um cão que me acompanha em várias encarnações. Eles nos acompanham em determinados momentos das nossas encarnações. Não é um só, são vários. Todos nós, talvez a gente não percebeu, mas a gente sempre tem um ou mais que nos acompanham em determinados momentos das nossas vidas e ajudam a gente a mudar, às vezes, de direção. Essa é a historinha do meu cachorro. Oi, Ivan, é emocionante. Cada vez que você conta, é É, emocionante mesmo. é. E esse cãozinho eu tenho ele. Eu acho que nos meus cursos, lá no logo do curso, ele está sempre do meu lado. Aham. Tem sempre uma foto dele comigo ou só dele. Tá bom. Fica conosco, a Carol vai fazer as vibrações e logo depois da Carol, a Eliana vai fazer a prece final. Fica conosco, Ivan. Eu vou começar, então, pelo cachorrinho. A Neuza acho que não está aí, né? Você olhou nas presenças? Porque ela é aluna nossa. Mas eu acho que não está, não, senão ela tinha se manifestado. É verdade. Bom, então é um cãozinho sem raça definida, de choques. A tutora é Neuza Terezinha Bender. O animalzinho foi adotado há alguns dias da rua e ele tem reações muito agressivas com outros cachorros, com outras pessoas, chegando mesmo a ferir, ela está sem saber.
Então, eu vou pedir a todo mundo hoje, agora, que mentalize a Neuza e o Dexox no colo dela. Um cãozinho, parece, assim, de patinha curta, eu não sei qual seria uma raça próxima. A foto ela mandou no grupo. Então, vamos mentalizar esse cãozinho e vamos envolvendo os dois, a tutora e o Dexox, em vibrações de muito amor, muita luz, muita paz, envolvendo a Neuza na necessária tranquilidade para que possa administrar bem essa situação de estresse do cachorrinho, que ela tenha a paciência necessária para que ele se adapte à nova realidade. Agora, mentalizando o Dexox, vamos vibrando uma luz azul, uma luz muito intensa, azul cor de céu, sobre o seu laríngeo, e ao mesmo tempo um verde no seu cardíaco, fazendo a harmonização entre esses dois chakras, harmonizando o emocional desse animalzinho, para que ele aceite a nova situação, para que ele se acalme. Ao mesmo tempo, vamos mentalizando, então, que seja feita uma massagem no seu chakra braquial. Imaginemos que a Neuza está massageando, e isso vai dando uma tranquilidade, uma calma, para que o Dexox consiga, envolvido neste amor, nessa luz de paz, nessas vibrações de muito amor que nós estamos enviando agora para que ele se acalme, para que ele se adapte, para que ele aceite todo o amor que ela está envolvendo neste momento. Graças a Deus, agradecemos a proteção, inclusive ao mentor desse animalzinho que esteve conosco nestas vibrações. Passamos agora às vibrações gerais, vibrando um azul muito intenso e brilhante, que leva paz a todo o universo, a todos os mundos, envolve o nosso planeta Terra nesta luz de paz, sendo derramado especialmente nos locais de conflito, ou nos locais onde haja qualquer tipo de sofrimento para os nossos irmãos. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, pacificando o coração e a mente de todos os que aqui habitam, que possa também envolver o coração e a mente de todos os governantes mundiais, aqueles que decidem, que eles possam tomar o caminho da paz, dirigindo-se uns aos outros no caminho da paz, envolvendo também os nossos governantes nessa mesma luz de paz. Vibramos por toda a natureza, tão desrespeitada, pelo ar que respiramos, pelas águas, pelas matas, por todo ser vivo, por todos os animais, que aqueles ainda em estado selvagem sejam mantidos em seus habitats, que os nossos animaizinhos domésticos sejam amparados, protegidos, pedindo para isso a proteção das correntes franciscanas. Vibramos por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo, da alma. Vibramos por todos os profissionais de saúde, atividades essenciais. Vibramos por todas as religiões e filosofias que se reúnem para a prática do bem. Vibramos por todos os lares do mundo, especialmente aqueles em desarmonia, pedindo a Jesus que venha às nossas casas, iluminando e pacificando, harmonizando todos os ambientes. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, pedindo perdão àqueles que ofendemos e nos propondo a perdoar aqueles que nos ofenderam. Vibramos por todos os desencarnados, por sua amorosa acolhida na espiritualidade, pelo umbral, pelas trevas, pelo vale dos suicidas, pedindo que sejam resgatados pelos legionários de Nossa Mãe Maria. E muito humildemente pedimos uma vibração para cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Tenhamos sustentação, amparo, saúde e equilíbrio do corpo e do espírito.
E agora eu passo para Eliana para que faça a prece final. E assim envolvidos nessa vibração calorosa, amorosa, elevamos o nosso sentimento amoroso de gratidão ao nosso mentor individual, aos mentores desse curso, sabendo que junto a nós também existe aqueles que estão no plano espiritual acompanhando este curso, muitas vezes já preparados para aprender também para trabalhos no próprio plano espiritual com os nossos animaizinhos. A nossa gratidão é muito grande. Ela chega até a Mãe Maria, até o Mestre Jesus, o nosso exemplo, o nosso irmão querido, e leva a nossa gratidão até a fonte criadora, o nosso Pai. E hoje, especialmente, me veio vontade desta prece, que é a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão, a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, a doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte, Senhor, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. E assim, Deus, Pai, em teu nome, em nome de Jesus o Mestre, em nome de toda a espiritualidade presente, encerramos mais uma vez a nossa aula dizendo graças a Deus.